Vamos lá, Mari. Então, como eu estava te falando lá no Whats, é o seguinte: nós precisamos entender o que é uma inflamação. Então, uma inflamação é qualquer, né, tecido lesionado. Esse tecido lesionado, ele pode ser lesionado tanto por situações endógenas, né, como exógenas, né? Endógenas que a gente fala, por exemplo, os micro-organismos, que pode ser bactéria, vírus, protozoário ou fungos, né? E nós também vamos ter a poeira, o pólen, por exemplo, uma facada, tá? Que vai chegar até nós aí, né? Podendo estar lesionando um tecido. E aí acontece o que nós chamamos de inflamação. A inflamação ela é uma resposta boa do meu corpo. Por que ela é uma resposta boa do meu organismo? Porque é através da cascata de inflamação que nós vamos ter a produção de hormônio, principalmente por um hormônio chamado através das prostaglandinas, né, que vão liberar esses hormônios na nossa corrente sanguínea, que principalmente é a histamina, que é um hormônio. Para que essa inflamação libera esse hormônio na corrente sanguínea? Ela libera esse hormônio para atrair as nossas células de defesa. Então, se eu não tenho, tá, hormônio que vai para minha corrente sanguínea, consequentemente, eu não tenho a atração, tá, das minhas células de defesa para essa minha inflamação, tá? Então, eu não vou ter ali, vai desenvolvendo mais bactérias, vai desenvolvendo mais vírus, se eu não tiver aí a atuação das minhas células de defesa nesse meu processo de inflamação. Então, a gente tem que entender que sempre a inflamação vai causar dor, vermelhidão, edema, tá? Que é o inchaço, e aumento de temperatura. Então, toda vez vai acontecer todos esses sintomas quando eu tenho inflamação. Então, quando eu vou ter uma inflamação? Quando eu tiver lesão tecidual. Se eu tiver lesão tecidual, eu tenho ali um processo de inflamação. A processo de inflamação pode vir acompanhado de uma infecção? Pode. Quando que ele vai ser acompanhado de uma infecção? Quando eu tiver aí micro-organismo envolvido. Então, toda vez que eu tiver micro-organismo como bactéria, vírus, protozoário ou fungo, eu também, além de uma inflamação, eu também vou ter uma infecção. Inflamação e infecção são duas coisas diferentes, tá? Inflamação é uma resposta aí de um tecido lesionado. Nem sempre que eu tenho uma inflamação, eu tenho uma infecção. Vou te dar um exemplo, tá? Para ficar mais fácil de você entender. A minha garganta está doendo, tá? Então, eu vou até a farmácia, por exemplo, eu olho, não tenho placa de exudato, né? A garganta ela só tá vermelha, inchada, só tá doendo, né? Mas eu não tenho pus, não tenho exudato. Quando eu não tenho exudato, quer dizer que eu não tenho bactéria. Mas eu tenho uma inflamação? Sim. Uma inflamação causada por quê? Não sei ainda. Porém, eu tenho uma inflamação. Tenho infecção? Não, porque eu não tenho ali uma bactéria, eu não tenho um vírus, então eu não tenho uma infecção, tá? Então, nem sempre que eu vou ter uma inflamação, eu vou ter uma infecção. Só que sempre que eu tiver uma infecção, eu terei uma inflamação, tá? Porque a infecção é resultante aí de um processo que vai lesionar o meu tecido e também vai originar, além de uma infecção, uma inflamação também, tá? Aqui que ele te colocou, ó, é a cascata que a gente estava falando, que é importante você decorar porque ele pode pedir, tá? Fale aí a cascata de inflamação. A cascata não tem como eu te explicar porque ela é mais decoreba mesmo, né? Não tem como eu te explicar. O importante é a gente entender esse COX-1 e o COX-2, tá? Porque a gente vai entender ali onde o medicamento vai atuar. Então, vamos indo aqui. Aí nós vamos falar dos anti-inflamatórios. O que é um anti-inflamatório? Já fala, né? Ele combate a inflamação. Porém, nós vamos ter dois anti-inflamatórios. Nós vamos ter o anti-inflamatório não esteroidais, que nós chamamos de AINES, e nós vamos ter os anti-inflamatórios esteroidais, que nós chamamos de corticoide. Então, vou falar de novo. Anti-inflamatório não esteroidais, que são os AINES, e anti-inflamatório esteroidais, que nós chamamos de corticoides, tá? Então, aí aqui tá falando, né, o que é um anti-inflamatório.
que são drogas capazes de diminuir o processo de defesa do organismo, de modo a minimizar o dano, a agressão, que foi o que a gente estava falando. Que também nós chamamos esses aqui de AIAs, tá? Então, nós temos os AINES e os AIES, que é os esteroidais, certo? É só colocar um N que fica não esteroidal e tirar o N fica esteroidais, certo? Bruna, qual que é a diferença, né, de um e de outro? Onde ele vai atuar, tá? Então, nós vamos ter aí o AINES, que vai atuar no local, e o AINE, que também é chamado de corticoide, que é a mesma coisa de corticoide, ou a mesma coisa de esteroidal, tá? Que vai atuar em outro local. O anti-inflamatório não esteroidal, ele é não hormonal, tá? Porque esse esteroidal aí, esse esteroide, ele é um hormônio. Já o anti-inflamatório esteroidal, que é o AIE ou corticoide, ele tem hormônio na sua composição, tá? Então, por isso que a gente tem diferença. Então, vamos lá. Ó, vou te dar exemplos de AINES, ou seja, anti-inflamatórios não esteroidais. Ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, paracetamol, piroxicam, dipirona, meloxicam, todos esses são não esteroidais, são AINES. Hormonais, prednisona, betametasona, dexametasona, prednisolona, hidrocortisona, tá? Todos esses são esteroidais, que chamamos de corticoides, que a gente vai explicar, que eu vou te explicar agora. Primeiro a gente vai falar dos AINES, né? Ou AINE, que é a mesma coisa aí, né? Que o AINES quer dizer que tem mais de um, tá? Porém aí, AINE ou AINES, né? Quer dizer que é anti-inflamatório, não, porque tem o N esteroidal, né? Ele tem várias funções. O que é uma função? Sua função farmacológica. O que é uma função farmacológica? É para que ele é indicado, né? Qual que é a função que esse medicamento vai ter aí no meu organismo? Então, por exemplo, o AINE, ele pode ter ação anti-inflamatória, que é combater aquela cascata de inflamação, analgésica, que quando vai tirar a dor aí dessa minha inflamação, antipirética, que é para diminuir a temperatura dessa minha inflamação, e antitrombótica, que diminui a agregação plaquetária, tá? Então, vai ter aí 4 funções farmacológicas, como anti-inflamatório, analgésico, antipirético e antitrombótico. Isso aqui é importantíssimo, tá? Que ele pode pedir aí a utilização do AINES. E o seu mecanismo de ação, tá? Isso ele também pede, né? Então, o mecanismo de ação aí dos AINES, que são os não esteroidais, que são dipirona, ibuprofeno, paracetamol, nimesulida, piroxicam, meloxicam, tá? Ibuprofeno, eles atuam na COX-1 e na COX-2, tá? Eles não deixam ter aí, né, a produção, né, de COX-1 e COX-2. Ele diminui a liberação de mediadores de inflamação, né? Ou seja, ele diminui aí a inflamação em si. Então, o que é a COX-1? Manutenção de tecido e agregação plaquetária. E a COX-2, ela responde à agregação através de dor. O que a gente tem que saber? Que o AINES, que é o anti-inflamatório não esteroidais, que são eles, vou falar de novo, dipirona, paracetamol, nimesulida, ibuprofeno, piroxicam, meloxicam, eles inibem o COX 1 e 2, tá? Ponto. Então, se tiver COX 1 e 2 lá, é AINES, ou seja, anti-inflamatório não esteroidal. Ele inibe não seletivamente a produção aí, tanto do COX-1 quanto do COX-2, porque ele atua na ciclogenase, que é ela que vai produzir a COX-1 e é ela que vai produzir a COX-2. Então, se ele inibe aí a ciclogenase, eu não tenho produção nem de COX-1 e nem de COX-2, tá? Porém,
O restante aí vai acontecer a inflamação normalmente, tá? Então, os AINES, ele tem uma ação, né? Que ele tem aí, ele vai continuar tendo uma inflamação, porém ela vai ser diminuída através da não produção de COX-1 e nem da produção de COX-2, porque ele inibe a ciclogenase. Aí ele coloca vários exemplos para você. Por exemplo, a aspirina. A aspirina, ela é o AS, também conhecido como AS, que é o ácido acetil salicílico, né? Que além aí, né, o pessoal toma também para pressão alta, como antitrombótico, mas também tem ação antipirética, como diminuição de temperatura, ação anti-inflamatória, ação analgésica, né? Porque ele atua aí como anti-inflamatório, inibindo a COX-1 e a COX-2. Então aí colocou, tá vendo? AS, aspirina Prevent, Somalgin, tá? Que são os similares aí do ácido acetilsalicílico. E ele é o mais antigo, tá? Ele é o AINES aí mais antigo que tem aí na literatura. Preciso de prescrição médica para comprar um AINES? Não, tá? Ele é vendido aí sem prescrição médica, sem retenção de prescrição médica. Então, o AS, o ácido acetil salicílico, também chamado de Somalgin, também chamado de aspirina, também chamado de aspirina Prevent, ele tem ação analgésica, antipirética e também de antiagregante plaquetário. Lembra sempre que o pessoal toma para pressão alta também. Que lembra sempre que o povo fala assim, o AS afina o sangue. Não é que o AS afina o sangue. O AS ele tem função aí antiplaquetária, não deixando o sangue mais fluido, tá? Não é que ele afina o sangue, mas sempre lembra que ele também tem essa ação. Então, ele é indicado para dores, enxaqueca, febre, processo inflamatório, né? Artrite, prevenção secundária de problema vascular, né? Na pressão alta. E o que ele pode acontecer? Efeitos adversos. Úlcera, sangramento, hemorragia. Por quê, Bruna? Porque ele pode ter a ação dele antiplaquetária tão acentuada que o paciente pode desenvolver um sangramento, uma hemorragia. Se o paciente que toma S ou aspirina, que é a mesma coisa, ou ácido acetilsalicílico, corta um dedo, ele demora para ter coagulação por causa da ação dele antiplaquetária, tá? Então é importante lembrar sempre que o AS, o paciente pode ter aí um sangramento, até mesmo uma hemorragia, tá? Então pode ter problema auditivo, pode ter angiodema, que é reação e a sensibilidade, tá? Aí tem aqui também o ácido mefenâmico, que é um outro AINES que é utilizado para cólica, artrite reumatoide, cólica menstrual, dores de cabeça. O cetorocolaco, que também que é o Toragesic. Aí nós vamos ter o diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, aciclofenaco. Todos esses são AINES. Que o ético dele é o cataflam. Aí aqui, ó, ele coloca a diferença entre o diclofenaco de sódio e o diclofenaco de potássio. O diclofenaco de potássio, ele tem uma ação mais rápida. Já o diclofenaco de sódio, ele tem uma ação mais prolongada. Não vai ser rápida, porém vai ter mais tempo aí de ação, né, de anti-inflamatória. Aí o aciclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, o espidufen, que é o ibuprofeno.
Flanax, que é o ético do naproxeno. Peroxicam, tenoxicam, meloxicam. A inibidores da COX-2, nimesulida. Que aí nós temos cimelide, Scaflan. Enfim, temos os coxibes, que é o celecoxib, que o ético dele é o celebra. Todos esses são AINES, tá? Anti-inflamatório não esteroidais. Então, aí podemos falar que a inibição da síntese de prostaciclina provocada por inibidor de COX-2 pode levar ao aumento da pressão arterial, tá? Isso pode acontecer. Aceleração da aterogenese, que é a formação de ateromas, tá? Na parede das artérias. Pode dar problemas gástricos, tá? Por muito tempo. Problemas hepáticos também pode ser gerado através aí de AINES, que são desvantagens de anti-inflamatório não esteroidais. Porém, menos, tá? Que os corticoides. Ó. Então, a maior vantagem do uso dos AINES seletivo é a baixa possibilidade de irritação na mucosa gástricas. E aí nós vamos ter, por exemplo, paracetamol mais codeína, que é um medicamento muito utilizado como analgésico e antipirético. Efeitos adversos, né? São raros, mas geralmente brando e dose terapêutico, como a asma. E aí, em casos de doses altas de paracetamol mais codeína, o paciente tentou se matar, por exemplo, é administrada a cisteína, que é o flumoxil. Aí, né, a dipirona, os AINES e antissecretores, omeprazol, esomeprazol, cimetidina, ranitidina, famotidina. Esses são AINES e antissecressores, tá? Eles são anti-inflamatórios e também classificados como antissecressores. Aí acredito que vai ter uma outra postilinha falando dos corticoides, tá? Então eu vou encerrar por aqui e aí a gente grava falando dos corticoides.